Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Um bom dia, um bom domingo. Deus abençoe a todos nós. É bom estarmos mais uma manhã na presença de Deus, não é? Estarmos mais uma vez aqui para aprendermos juntos da palavra de Deus. E ontem nós tivemos a nossa primeira Santa Ceia, né? Presencial, depois de um longo período afastados, né, da nossa convivência ali junto da nossa comunhão juntos ali na igreja. E nós tivemos a nossa primeira Santa Ceia presencial, que foi uma bênção, né? Nós podemos participar ali juntos da Ceia do Senhor. Foi muito bom, é sempre bom, né? Nós estarmos na casa do Senhor, participando da comunhão junto com os irmãos. É sempre bom isso. E agora nós estamos aqui nesta manhã para juntos mais uma vez nós aprendemos da palavra, um pouquinho mais da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração e vamos dar início à nossa escola dominical. À distância ainda, mas em breve nós estaremos juntos também na escola dominical. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos nesta manhã juntos, Senhor, aprendendo da Tua Palavra. Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito venha iluminar os nossos entendimentos para compreender a Tua vontade, Senhor, para com as nossas vidas através da Tua Palavra. Nos dê, Senhor Deus, capacidade de entender, Senhor, e de compreender a Tua Palavra. Abençoa os Teus filhos, Senhor, que nesta manhã estão participando desta live, aqueles que vão participar, aqueles que não podem participar, Senhor. Estenda a Tua mão gloriosa e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Nós vamos juntos louvar ao Senhor. Um dos hinos apresentados aqui para nós louvarmos ao Senhor é o hino 17. Então nós vamos todos juntos louvar ao Senhor. Eu aqui e os irmãos aí das suas casas vamos adorar ao Senhor. Hino de número 17. Amém? Cante aí, irmão. Eu canto aqui, os irmãos cantem aí. Deus abençoe os irmãos que já estão entrando e aqueles que ainda vão entrar, né? A gente sabe que de domingo, né, é meio complicado, né? Acordar cedo para poder ir para a igreja, e agora na live é mais complicado ainda, mas nós vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus. Hino 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces para mim, Jesus me convida que eu suba para si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao lango, da ave o carpido de doce amor, me falam sentidos acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Graças a Deus, né, irmãos? Realmente o Senhor nos revela mistérios do céu, né? E quantos mistérios o Senhor nos revela, e quantas vezes o Senhor nos revela o que está oculto, que nós não entendemos, mas o Espírito Santo que comunica conosco que nós somos filhos de Deus, Ele nos revela, né? Como disse Jeremias, né? Como escreveu Jeremias, quando o Senhor o inspirou e falou com o profeta, né? Clama a mim
e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas tremendas que estão ocultas e que você nem sabe nem imagina que existem. E quantas vezes Deus faz isso conosco, né? Ele faz isso com cada um de nós. Ele nos revela aquilo que está escondido. Nós às vezes nos preocupamos com o nosso dia a dia, com o dia de amanhã, mas aí Deus vem e conforta os nossos corações dizendo: eu vou te revelar o que você nem imagina o que eu tenho a fazer na sua vida. Graças a Deus por isso, né? E quando nós passamos por lutas, por dificuldades, né? Como eu costumo dizer, os percalços da vida, momentos, né, que a gente não quer passar, ninguém quer passar por momentos difíceis, por dia mal, pelo dia mal, mas nós estamos sujeitos a isso. Mas essas coisas todas são para nos edificar e nunca para nos derrotar. E Deus então vai dia a dia nos revelando os seus mistérios. E aí a gente não entende, né? Por que isso e por que aquilo, mas Deus vai dia a dia nos revelando os seus mistérios e a sua vontade para com as nossas vidas. A nossa lição de hoje, irmãos, é a lição de número 10. Provai se os Espíritos são de Deus, né? Dia 6, data do dia 6 de setembro de 2020. A nossa revista desse terceiro trimestre, nós já estamos quase encerrando mais um trimestre, né? Hoje já é dia 6 de setembro e é a 10ª lição, então já estamos quase encerrando mais um trimestre. O título da nossa revista é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. O comentarista, saudoso pastor e o missionário Eurico Bergstein. E o nosso textuário, ele se encontra na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4 e 1. A nossa verdade prática. Através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Graças a Deus. Então, a nossa leitura bíblica em classe, ela está bem distribuída hoje. Ela está contida no livro de Neemias, na primeira carta aos Tessalonicenses e primeira carta aos Coríntios. Então, Neemias capítulo 6, versículos de 10 a 14, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 20 e 21 e 1 Coríntios capítulo 14 e 29. Aliás, o capítulo 14, né, de 1 Coríntios é um capítulo excelente, né? É um capítulo excelente. É considerado por muitos estudiosos o capítulo excelente de 1 Coríntios e que nós devíamos pôr em prática, né? Mas infelizmente não colocamos em prática 1 Coríntios capítulo 14 a partir dos versículos 20, do 22 em diante, onde está incluso esse versículo de número 29. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa leitura devocional. Acompanhe aí na sua revista ou na sua Bíblia. Neemias, capítulo 6, versículos de 10 a 14. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias,
e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 1 Coríntios 14 e 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E aqui o comentarista ele só coloca um versículo, né? Mas se você ler a sequência do texto de 1 Coríntios 29, você vai observar a orientação do apóstolo Paulo na sequência, dizendo assim: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas ele está dizendo para falar um de cada vez, não é os 3 de uma vez. Até porque ninguém vai entender nada, né? Se os 3 falarem juntos. E aí no capítulo 14 está contido o texto excelente que se chama A Ordem no Culto. Então aqui Paulo está dizendo, né? Falem 2 ou 3 profetas. E ele até diz: eu gostaria que todos profetizassem, mas um de cada vez, para que todos aprendam. É o que está contido no texto da nossa Bíblia Sagrada, tá certo? Então essa é a nossa leitura bíblica em classe. O texto aqui em questão, que é o que nós estamos estudando, que é a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Depois de tanto tempo, depois de muito tempo que eles voltaram do cativeiro, demorou muito mais tempo para eles reedificarem o muro do que o tempo que eles passaram dentro do cativeiro, né? São aproximadamente 80 anos ou mais para que eles pudessem reconstruir, reedificar os muros e recolocarem as portas dos muros. Então demorou muito tempo. E isso também, só para nós termos uma ideia, isso também foi uma profecia. O Senhor falou com eles através de uma profecia. E às vezes nós achamos, né? Deus falou comigo, a profecia vai se cumprir daqui a pouco. E aí passa um dia e não acontece, passa 2 e não acontece, passa um mês e não acontece, passa um ano e não acontece. Aí já começa a desacreditar da profecia. Mas nem sempre uma profecia predita, né, pelo Senhor, a uma profecia que Deus traz através da boca de um servo dele, vai acontecer de imediato. Pode demorar um tempo. E o tempo de Deus, irmãos, tenha certeza disso. O tempo de Deus nunca é o mesmo tempo que o nosso. Deus não age e Deus não trabalha segundo o tempo humano. Deus age e trabalha segundo o tempo dele, o tempo de Deus. Por quê? O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus não é falho. No tempo de Deus não há falha, no tempo de Deus não há crise, no tempo de Deus há perfeição. O nosso tempo não. O nosso tempo é falho, o nosso tempo é cheio de problemas, o nosso tempo é cheio de crises, mas o tempo de Deus, ele é perfeito. Por isso é importante nós discernirmos as profecias, se elas são de Deus ou não. E você tendo ou sendo capacitado por Deus para discernir a profecia, você vai ficar tranquilo, porque você sabe, é de Deus, vai se cumprir. Vai se cumprir. Às vezes nós agimos de forma contrária, né? Nós pensamos assim, se não for de Deus não se cumpre, mas não é assim que funciona. Nós temos que ter o discernimento na hora, se foi Deus ou não que falou, e não é esperar para ver se acontece ou não. Se for de Deus vai acontecer, se não for de Deus não vai acontecer. Não, não é assim. Até porque quando Deus usava um profeta no Antigo Testamento, ou quando alguém se dizia, né, vamos levar por esse caminho, quando alguém se dizia profeta de Deus e não era usado por Deus, imediatamente Deus já contestava aquilo, já repreendia aquela profecia. E imediatamente ele já mandava o profeta para consertar. Vai lá e fala, não é isso, não fui eu que falei. Então, esse negócio da gente pensar, né, dessa forma, se for de Deus se cumpre, se não for de Deus não se cumpre. Não, a profecia de Deus nós temos que ter esse discernimento, é de Deus ou não é? E se não é de Deus, alguma coisa precisa ser feita.
Alguma coisa precisa ser feita, não é esperar para ver se cumpre ou não se cumpre, porque aí você fica naquela expectativa, né? Vai acontecer porque Deus falou, aí não acontece, fala, não foi Deus, aí você fica decepcionado. E não é assim, irmãos, não é dessa forma que se funcionam as coisas, as coisas de Deus, as coisas espirituais. As coisas espirituais elas têm que ser feitas e praticadas corretamente. E para que elas sejam feitas e praticadas corretamente, tem que haver uma disciplina, tem que haver disciplina. E é essa disciplina que Paulo apresenta no capítulo 14 de 1 Coríntios. Que a gente não ouve esse tipo de ensinamento nas igrejas, né, a respeito de 1 Coríntios 14. É difícil você ouvir o ensinamento a respeito disso, né, da disciplina, da ordem do culto. E ali Paulo deixa bem claro qual deve ser a ordem do culto. E é interessante que ele começa o texto dizendo assim, olha, o que direi quando vos ajuntais? Cada um de vós tem hinos, tem salmos, tem tudo isso, mas é tudo com ordem e com decência, conforme orienta a palavra de Deus. Irmãos, nós não somos orientados pelo vento ou por nada, nós somos orientados pela palavra de Deus. Nós temos uma orientação que veio da parte de Deus, e se ela veio da parte de Deus e se ela existe, ela precisa ser praticada. Não adianta a gente praticar uma parte da Bíblia, outra não. Às vezes nós exigimos, né, algumas coisas, mas deixamos outras de lado, ou fazemos da forma que a gente acha que tem que fazer. Ou nós cumprimos como tem que cumprir, ou a gente não cumpre nada, irmãos. A palavra de Deus, ela é clara, ela é verdadeira, tá certo? Então, o fato acontecido ali com Neemias é que nessa reconstrução dos muros de Jerusalém, havia, né, nós vimos até agora, em todas as lições até agora e na lição passada, principalmente na lição da semana passada, nós vimos a dificuldade que foi para Neemias, a dificuldade que foi para aqueles que estavam naquela obra poder trabalhar por causa da perseguição que se levantou contra eles da parte dos samaritanos, né, dos samaritanos e de outros povos que se juntaram com os samaritanos para perseguir os judeus para que não concluíssem aquela obra. Mas quando a obra é orientada por Deus, irmãos, quando nós estamos na orientação de Deus, pode ter certeza, vai levantar luta? Vai, é claro que vai. As lutas virão. O próprio apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte: aqueles que quiserem andar piamente nos caminhos do Senhor padecerão perseguição. Esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho é isso. Às vezes as pessoas acham até ruim da gente falar, né? O Evangelho é perseguição, o Evangelho é luta, o Evangelho não são facilidades. E aí às vezes a gente quer pregar facilidade, mas o Evangelho não é facilidade, o Evangelho é luta, é perseguição, porque é uma guerra espiritual entre o bem e o mal, é uma guerra espiritual entre a igreja e o inferno, é uma guerra espiritual entre as hostes da maldade e entre as hostes celestiais, é uma guerra. E se é uma guerra, irmãos, não há facilidade. Em tempos de guerra não existem facilidades. Em tempos de guerra, quando existe guerra, a fome, a falta de alimento, de bebida, de água. Quando nós temos uma guerra, irmãos, o racionamento de tudo, do alimento, falta o dinheiro, exatamente porque é uma guerra. É uma guerra. Então, espiritualmente não é diferente. Se nós estamos em guerra, não são facilidades. Não são facilidades. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é venha que você vai prosperar, venha que você vai ser abençoado de uma forma tremenda. Não, o Evangelho é venha que você vai ser salvo, mas você vai ser perseguido. Isso é o Evangelho. Então naqueles dias não foi diferente. Quando Neemias se dispôs, então preste bem atenção nisso. Quando Neemias se dispôs, irmãos, a ir para Jerusalém, a voltar para sua terra, para rever os seus irmãos, para rever o povo judeu que estava lá em Jerusalém, em Judá, e para colocar aquele muro de pé novamente,
tenha certeza, o inferno se levantou contra ele para impedir aquela obra. Enquanto Neemias estava no palácio, irmãos, ele servia a Deus. Ele era, vamos fazer um paralelo com a igreja, né? Vamos fazer um paralelo com a igreja. Vamos transportar Neemias para a igreja, né? E não vamos chamar Neemias de judeu, mas vamos chamar Neemias de crente, né? De cristão de verdade. Enquanto Neemias estava ali servindo o rei, ele era um crente, ele servia a Deus, ele temia a Deus, ele orava a Deus, ele procurava fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Mas no dia em que Neemias colocou um propósito no seu coração, a partir de hoje eu vou me entregar à obra. Foi o que ele fez quando foi para Jerusalém, ele se entregou à obra. E a partir dali começaram as lutas contra ele, porque aí o inferno se levanta. Porque enquanto nós estamos na igreja, irmãos, enquanto nós vamos para a igreja, nós cantamos, né? A gente ora. Enquanto a gente vai para a igreja, a gente até prega, a gente ensina, como eu estou tentando fazer nesta manhã, transmitir um pouquinho do conhecimento da palavra de Deus. Está tudo bem, irmãos, está tudo bem. Mas no dia em que nós colocamos no nosso coração, a partir de hoje eu vou me dedicar a cumprir a vontade de Deus e a sua obra. Aí você pode ter certeza, irmãos, o inferno vai se levantar. Porque até aí o inimigo ele está olhando, não, deixa ele cantar, deixa ele ensinar, deixa ele fazer. Mas no dia em que eu colocar um propósito no coração, a partir de hoje, a minha vida é para a obra e vontade de Deus. Aí o inimigo fala, agora não, agora eu tenho que impedir, porque senão ele vai me dar trabalho. É assim que acontece, e foi assim que aconteceu com Neemias. Enquanto ele estava no palácio, o crente Neemias estava bem, servindo o rei. Quem sabe, na hora que ele preparava as taças, ele estava até cantando lá, glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei. E aí levava a taça para o rei e voltava cantando, avante, servos de Jesus. É assim a nossa vida, irmãos. A nossa vida também é dessa forma. Está tudo bem. Mas no dia em que ele recebeu a visita do seu irmão, que veio de Judá e Jerusalém, no dia em que ele soube a situação dos moradores daquela cidade, no dia em que ele ficou sabendo de que maneira se encontrava o povo e a cidade, de que forma estavam os muros, como eles estavam caídos, derrubados, e mesmo depois de tantos anos ainda não havia sido levantados. E aí ele toma uma posição, e quando ele toma uma posição, irmãos, aí o inimigo começa a se levantar contra ele. Aí o inimigo começa a colocar percalços, impedimentos. O inimigo vai começando a trabalhar também de uma forma árdua. Não pense, os irmãos, que o ataque do inimigo contra Neemias começou somente quando ele estava lá em Judá e Jerusalém, não. A astúcia do inimigo, a preparação para atacar Neemias já começa antes. Quando Neemias no palácio toma posição, ele já se levanta em Samaria, preparando o terreno para atacar Neemias quando chegasse lá. Quando chegasse ali. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Quando nós nos colocamos a buscar a Deus em oração, em jejum, em consagração, e começamos a querer entender a vontade de Deus, você pode ter certeza, se levantará o inimigo contra nós para tentar impedir que nós prossigamos naquele propósito. Os irmãos lembram daquela passagem de Daniel? Daniel capítulo 10, se não me falha a memória. A palavra de Deus diz que Daniel colocou no seu coração, e perceba quem era Daniel. Daniel chega adolescente em Babilônia já com o coração fervendo e dizendo, não vou me contaminar. Daniel não se contaminou porque ele estava em Babilônia e ali ele tomou uma posição. Não, Daniel não se contaminou porque ele aprendeu antes
que ele não deveria se contaminar. Não é que ele não poderia se contaminar. Ele não deveria se contaminar. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Por quê? Ele estava numa terra pagã, ele havia sido levado cativo, ele estava debaixo das ordens de um rei pagão, ele teria que obedecer se ele quisesse continuar vivo. Mas ele escolheu não obedecer o rei, mas fazer a vontade de Deus. E ele leva uma vida todinha na dependência e na vontade de Deus. E quando Daniel já é um ancião, irmãos, quando Daniel já é um ancião, vários reis já haviam passado pelo trono de Babilônia. Agora quem estava no trono não era mais um rei babilônico, era um rei persa. Era um rei medo e persa, que era Dário. E ali, irmãos, ele coloca um propósito no seu coração que ele nunca havia feito. A palavra de Deus diz no capítulo 10 do livro de Daniel que ele assentou no seu coração em compreender e entender a vontade de Deus. Quando Daniel colocou no seu coração o propósito de entender e compreender a vontade de Deus, o inferno se levantou contra Daniel. Falou, agora não, agora a gente vai ter que impedir, porque esse homem já fez o que fez. E imagina se ele entender e compreender os propósitos de Deus, aí é que ele vai dar trabalho para a gente, aí ele vai converter o reino inteiro. E aí o inferno se levantou e impediu a resposta de Deus para Daniel. A palavra de Deus diz que ele orou 21 dias e não veio resposta. Ele ficou triste porque a resposta não veio. Mas quando ele menos esperava, a resposta chegou. E de que forma chegou? O próprio anjo disse, Daniel, varão indesejado, rapaz, se você soubesse como as tuas orações chegam no céu, você ia pular de alegria, Daniel. Porque você é querido lá em cima. E eu vim te trazer resposta desde o primeiro dia que você assentou no teu coração entender, compreender as vontades de Deus, os propósitos de Deus. Mas eu fui impedido de vir. Se levantou contra mim o príncipe da Pérsia, não me deixou passar. Mas então veio Miguel, um dos primeiros príncipes, e me deixou passar. E eu estou aqui com a resposta. Então quando nós, irmãos, nos dedicamos a fazer a obra de Deus, quando nós nos dedicamos a entender, a compreender a vontade de Deus, nós movemos, como eu costumo sempre dizer, nós movemos, irmãos, dois reinos. Nós movemos o reino do céu, porque essa é a vontade de Deus, que nós nos coloquemos na sua vontade e dependência para entender os seus propósitos. Mas automaticamente também se levanta contra nós o reino das trevas para tentar nos impedir de entender e compreender a vontade de Deus. Mas aí nós não podemos desistir, ainda que não venham respostas para nós. Ainda que demorem as respostas, ainda que as lutas se tornem árduas. Mas uma coisa é certa, irmãos, o reino de Deus está lutando em nosso favor, como aconteceu com Daniel. E aconteceu com Neemias também. Com Neemias não foi diferente, embora não haja um relato bíblico de que o reino dos céus se levantou para ajudar Neemias, mas nós vemos claramente a ação de Deus em favor do seu servo, em favor dele. A partir do momento que Neemias para e pensa, peraí, um homem como eu vou fugir? Já é o Espírito de Deus falando no coração dele, de Neemias. Neemias, você vai fugir, rapaz? Eu estou com você. Você está aqui não é porque você quer, você está aqui porque eu te trouxe. E aí Neemias já, eu não vou fugir. E aí Deus esclarece mais ainda, porque às vezes na hora da luta, irmãos, na hora da provação, da perseguição, nós não pensamos, não raciocinamos direito. E quando alguém chegou para Neemias e falou assim, rapaz, vamos correr para dentro do templo, vamos passar a noite lá, porque esta noite vão te matar. Às vezes a gente, sem pensar, toma atitudes que não deveria tomar. Imagine se Neemias não pensasse e fosse para o templo. Ele não tinha autoridade para isso. Ele não era autorizado por Deus para entrar no templo. Quem podia entrar
no templo, no meio, no centro ali, onde queriam que ele fosse, era o sacerdote. E ainda mais naquela hora. Com certeza ele seria acusado, porque a lei proibia. E se ele fosse acusado de contrariar a lei, ele seria, como ele mesmo disse, seria vituperado. Ele iria morrer. Ele seria condenado. E aí então os seus inimigos alcançariam o seu objetivo. Se a gente matar Neemias, acabou a obra. Porque Neemias é o cabeça de tudo isso. Mas não, irmãos, quando ele percebeu, o Espírito de Deus já falou. Ele parou, pensou e o Espírito de Deus disse: não vai, você não pode entrar lá. Isso aí é uma trama contra você. Perceba que o falso profeta disse para ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo. Por que no meio do templo, né? Não podia ser na entrada ali, entra, abre a porta e fica ali no cantinho. Não, tinha que ser lá no meio, no local onde só o sacerdote poderia entrar. E fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Mas Neemias parou e pensou, falou: não. Na hora ele discerniu: isso não é de Deus. Deus jamais me falaria para fugir, porque foi Ele que me trouxe aqui. É como aquele hino, né, irmãos? Aquele corinho que a gente já ouviu tanto, né? Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás, né? Deus nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. Foi isso que Josué e Caleb disseram contra os 10 espias que os acompanharam quando foram espiar por ordem de Deus a terra de Jericó, as terras de Jericó. Quando os 10 espias disseram: não vamos conseguir, eram falsos profetas profetizando: não vamos conseguir, não dá. Mas os 2 profetas de Deus disseram: Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Ele nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. E Neemias, irmãos, o crente Neemias, ele raciocinou, ele pôde pensar. O nosso problema, irmãos, é que muitas vezes a emoção não nos permite raciocinar. Muitas vezes o emocionalismo não nos permite parar e pensar e observar. Mas peraí, a Bíblia está falando uma coisa, o profeta está falando outra. Quem é que está certo? A Bíblia. Sempre, irmãos. A Bíblia sempre estará certa, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela diz, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, quando houver conflito entre uma mensagem bíblica, entre uma passagem bíblica e uma mensagem pregada ou uma mensagem falada por alguém que se diz mensageiro de Deus, se houver conflito, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, é o que diz a palavra de Deus. Fiquemos com a palavra de Deus, fiquemos com a Bíblia. Fiquemos com a palavra de Deus. E Neemias então enfrenta essa situação, irmãos. Então perceba que dificuldade que aquele homem teve. Que dificuldade Neemias teve ao enfrentar aquela situação. Mas ele disse, o versículo 11, né? Porém eu disse: um homem como eu fugiria? Eu não vou fugir. Peraí, foi Deus que me trouxe. Como que eu vou fugir? Jamais. Querem que eu fuja? Então alguma coisa está errada. Querem que eu entre no templo? De jeito nenhum. E ele continua. E quem há como eu que entre no templo e viva? Ele sabia, se eu entrar no templo já era, eu morro. Deus me mata ali mesmo. Eu não preciso nem ser levado para ser julgado. Não, ali dentro mesmo Deus me mata. Aí a gente pensa: mas Deus ia matar Neemias, e por que não? E por que não? Se ele fez isso com alguém que tentou segurar a arca para tomar cuidado. Cuidado com a arca do Senhor. Segura, ela vai cair. E Deus, na mesma hora, matou aquela pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele é verdadeiro nas suas palavras. Ele é justo nos seus julgamentos. E ele já deu a orientação. Se Deus já deu a orientação, elas precisam ser observadas, precisam ser obedecidas.
Às vezes nós brincamos com as coisas de Deus. Deus fala uma coisa, sua palavra fala uma coisa e nós fazemos outra. Deus nos traz uma palavra e nós fazemos outra coisa. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes diante da realidade bíblica. E conheci, dizendo ele, né? Depois dele falar no versículo 11, de maneira nenhuma eu entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Aí quantos, hein, irmãos? E quantos se dizem enviados de Deus, né? Quantos irmãos, depois de ouvirem palavras de alguém que se diz profeta, ficam perturbados. A profecia de Deus para nós, irmãos, ela não nos perturba. Se nós estivermos de uma forma errada, ela não irá nos perturbar, ela irá nos trazer temor de Deus para a correção. E nós seremos levados pelo Espírito de Deus a nos corrigir do erro. Mas ela nunca nos trará perturbação. A profecia de Deus, quando vier para nós, irmãos, se nós estivermos na vontade de Deus, não é para nos elogiar. Não é para dizer, ó, estou gostando de você, hein? Você tá bom, hein? Você tá bom, continue assim. Não. A palavra de Deus não virá nos trazer isso. A palavra de Deus virá sempre nos trazer, faça a minha vontade, a minha obra. Faça a minha obra. Ou então, se corrija, se consagre, consagre a tua vida. Consagre a tua vida. E eu sou contigo. Essa é a realidade, irmão, da palavra de Deus. E Neemias, então, quando ele diz, conheci que não era Deus que enviar, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Lembra de Balaão, né? De Balaque e Balaão? Israel estava acampado num determinado lugar e o rei Balaque, preocupado, eles vão chegar aqui no meu reino e vai ser perigoso, então eu vou amaldiçoar esse povo, que se eu amaldiçoar acabou, eles não vão prosseguir, eles não vão conseguir chegar até o meu reino. E ele então contrata um profeta mercenário, né? E que não era profeta de Deus e não era profeta de Israel. Alguns dizem aí, não, Balaque era profeta. Não, Balaque não era, Balaão não era profeta de Israel. Não era profeta de Israel. Se nós olharmos a história de Israel, a história de Balaão, nós vamos ver que ele não era, ele não pertencia a Israel, ele morava fora dos acampamentos de Israel, porque ele não pertencia a Israel. Mas ele foi contratado para amaldiçoar Israel, para lançar contra Israel uma profecia de maldição. E ele ia receber muito dinheiro, ele ia ser muito bem pago. Ele até tentou, né? Porque o olho dele estava no dinheiro. Ele até tentou. Mas, irmãos, quando ele tentou profetizar maldição, lançar maldição contra Israel, o próprio Deus, né? O próprio Deus chamou a atenção dele. Como eu disse no começo, irmãos, a profecia, ela não tem que, vamos esperar, se for de Deus se cumpre. Não, nós temos que ter o discernimento. E Deus age. Ali Deus agiu imediatamente. Deus chamou a atenção do profeta, vem aqui. Você foi pago para amaldiçoar, você vai fazer o contrário. Você vai voltar lá, vai chamar Balaque e vai dizer para ele, Deus abençoou, eu não posso revogar. E acabou, irmãos, e acabou a conversa. Acabou a conversa do profeta com Israel ali, de Deus com o profeta ali. Acabou a profecia de maldição ali, não teve mais profecia de maldição. Eles tiveram que tentar de uma outra forma. Mas profecia de maldição acabou ali porque Deus interveio naquele momento. A intervenção de Deus acabou com a falsa profecia. E ele foi obrigado a falar para o rei Balaque, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu abençoar, eu não posso revogar. Não podia, não tinha como, irmãos, porque a ordem de Deus era abençoar o seu povo. Então, é assim, irmãos.
É dessa forma. E foi o que aconteceu ali com Sambalat, Tobias e Gézer, que subordinaram os profetas. Ó, vai lá e fala isso. Profetiza. Por que que eles disseram? Olha aí, irmãos. Uma outra questão que às vezes nós passamos por cima, nem paramos para pensar, né? Por que que eles trataram com o profeta para levar uma mensagem para Neemias? Por quê? Porque eles sabiam que o povo de Deus dava ouvidos aos profetas, que eles acreditavam nas profecias e que os profetas eram de suma importância para os judeus e para os moradores de Jerusalém. Eles sabiam, eles acreditavam nisso, que os profetas eram de suma importância. Eles tinham a história contada por seus pais dos profetas do passado, dos profetas depois de Moisés, dos profetas que vieram nos tempos dos juízes, no tempo na implantação da monarquia, dos profetas que profetizaram depois no reino dividido, profetas do sul que profetizaram contra reis do norte, e profetas do sul que profetizaram até contra os próprios reis do sul. Então eles ouviram essas histórias dos profetas e eles acreditaram nisso. E eu trouxe aqui, acho que umas 2 aulas atrás, que no período intertestamentário, que é o período de silêncio depois de 400 anos, que Deus não falou com o povo, no tempo no período onde estavam ali tomando conta de Judá e de Jerusalém, os macabeus, né, liderados por Judas Macabeu. Quando alguém veio trazer uma profecia, isso está registrado em um dos livros apócrifos, né, em 1 Macabeus. Quando alguém veio trazer uma profecia, Judas Macabeu se levantou e disse: não acreditaremos até que se levante um verdadeiro profeta de Deus. Mas aí, para azar dele, só se levantou um profeta de Deus lá nos tempos de Jesus, João Batista, né? Porque durante aquele período de 400 anos, Deus não falou mais através de profecias. A lei estava ali para ser observada, para ser obedecida. Deus estava ali olhando pelo povo de Israel, mas ele não levantou um profeta mais ali. E os profetas que se apresentavam, Judas Macabeu sabia que não eram profetas de Deus. Não que ele soubesse, ó, Deus não vai mais falar, mas o Espírito de Deus tocava no coração dele e dizia: isso não sou eu, esse não sou eu. E ele, por 2 vezes, ele disse: enquanto não se levantar um verdadeiro profeta, nós não vamos acreditar. Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa parar, analisar, pensar. E aí, como eles acreditavam, né? Os judeus acreditavam piamente nos profetas. Então, qual foi a estratégia de Sambalat e Tobias? Qual foi a estratégia deles? Eles acreditam no profeta, então vamos mandar um profeta para que profetize e eles vão acreditar. Mas, para azar e tristeza deles, Neemias era um homem que andava com Deus, que tinha a sua espiritualidade em alta, estava na vontade e na dependência de Deus e pôde discernir que aquele espírito que estava na boca do profeta não era o Espírito de Deus. Não era o Espírito de Deus. E aí, se nós fizermos então uma comparação com a igreja de Israel e a igreja, e aí é um outro ponto onde eu sempre coloco que Israel era o povo terreno de Deus, enquanto que a igreja é o povo espiritual. E por isso não há a menor possibilidade, e o texto também, né, depois a gente pode até ver um outro momento, o texto onde se usa, né, para dizer que nós somos o Israel de Deus, né? Não há a menor possibilidade de nós sermos o Israel de Deus, irmãos. Não há a menor possibilidade. Até porque o texto que fala sobre isso, Paulo está tratando ali no texto e falando do Israel de Deus
aquele povo. Se nós observarmos as colocações, a frase, se nós pararmos para analisar a frase colocada por Paulo, o que Paulo está dizendo, nós vamos entender ali, né, na nossa língua portuguesa, da forma que Paulo coloca, que ele não está falando da igreja, mas ele está falando daquele Israel de Deus. Então não há a menor possibilidade. E trazendo então novamente um paralelo entre os judeus da época de Neemias ou até antes, que davam valor aos profetas, acreditavam nos profetas, e trazendo para a igreja, hoje a igreja tem algo muito maior do que os profetas. Muito maior do que os profetas. Aí alguém pode falar, maior do que os profetas? Maior do que os profetas. A igreja tem em suas mãos algo que é muito mais poderoso do que a voz de qualquer profeta do Antigo Testamento, que é a palavra de Deus. De Deus. Se lá no passado eles consultavam os profetas, hoje nós temos a liberdade de consultar Deus através da sua palavra. Se lá atrás eles consultavam os profetas para saber se iam para a guerra, se não iam. Se lá atrás Deus usava os profetas para corrigir o povo, corrigir os reis, hoje nós temos a palavra de Deus para nos doutrinar. Nos doutrinar de que forma? Da forma correta em servir a Deus, da maneira correta em que nós devemos servir a Deus. Hoje, por isso eu disse, hoje nós temos algo muito maior do que os profetas, a própria palavra de Deus. Hebreus capítulo de número 4, se não me falha a memória, vamos dar uma olhadinha. Em Hebreus capítulo 4, eu acho que é isso, e a gente vai entender o que é a palavra de Deus. Aí nós vamos entender um pouquinho assim, irmãos, do que é a palavra de Deus. Hebreus, busca aí na sua Bíblia, Hebreus 4. Hebreus capítulo 4. Acho que é isso, hein? É isso aí. Olha só o que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Irmãos, nós não estamos tratando com algo que foi através de uma gráfica que foi impresso num papel e como qualquer livro. Não, nós estamos falando de algo que é vivo, que tem eficácia. Nós estamos tratando de algo, irmãos, que vem da parte de Deus, que o próprio Deus, como ele não veio aqui escrever, ele inspirou os homens tementes a ele a escrever. Então, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Perceberam, irmãos? E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Aí você vê os dois lados, irmãos. Irmãos, quando nós paramos para ler um texto desse, nós já enxergamos aí o lado espiritual e o lado material. Quando fala que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, ela está falando do lado espiritual. E quando ela fala das juntas e medulas, ela está falando do nosso físico. Então ela trata o espírito, o espiritual, e trata o físico, o material também. E é apta, olha só, irmãos, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E olha o que diz o versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Só pela palavra, irmãos. É só pela palavra. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, irmãos, diante desses 2 versículos, capítulo 4 da carta aos Hebreus, versículos 12 e 13, nós podemos afirmar sem medo de errar, irmãos, com toda a confiança que nós temos nas nossas mãos algo que é mais poderoso do que a voz dos profetas. A própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus nós temos em nossas mãos. Então, irmãos, naquele tempo Neemias pôde discernir, mas eles fizeram isso porque eles sabiam, eles acreditam.
em profecia. Eles acreditam em profecia. Vamos lá, vamos profetizar que eles vão dar ouvidos e aí já era, aí acabou. Mas foi diferente. Foi diferente. E nós, irmãos, nos tempos em que nós vivemos, nessa pós-modernidade, nós estamos vivendo na pós-modernidade, nós temos algo, irmãos, que nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos, irmãos, nós temos diante de nós a palavra de Deus. Se eu estou aflito, irmãos, se eu estou depressivo, a palavra de Deus ela penetra aos meus pensamentos, às minhas juntas e medulas, se houver uma enfermidade. Ela penetra até as juntas e medula. Sabe o que significa medula, irmãos? Medula. Sabe o que significa isso? É ali que a palavra de Deus penetra e ali ela processa dentro do ser humano uma transformação física, irmãos, não é espiritual, física. Ela processa uma transformação que tem capacidade de trazer a cura física ao ser humano através da palavra de Deus, através da sua palavra. Ela penetra, irmãos, na alma e no espírito. Ela é capaz, a palavra de Deus é capaz de tratar o depressivo, de tratar as doenças psíquicas. É claro que nós devemos procurar ajuda quando nós temos algum problema. Claro que devemos. Nós não somos ignorantes a ponto de achar não precisamos. Precisamos sim, porque Deus capacitou essas pessoas. Mas a palavra de Deus ela trabalha no nosso psíquico e ela transforma isso também, irmãos. A palavra de Deus ela liberta, ela transforma, ela salva, ela cura. A palavra de Deus nos enche do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus proporciona em nós a produção do fruto do Espírito. E é esse fruto do Espírito que age, ele vai agindo dentro de nós. E ele vai agindo de uma forma que ele vai avançando e vai crescendo dentro de nós, irmãos. E ele vai trabalhando em todas as áreas do nosso corpo. E ele vai trabalhando tanto no espiritual como no físico também. A palavra de Deus. E nós muitas vezes achamos que a palavra de Deus é algo assim, sabe? Sem muita importância. Ah, não, é a Bíblia. Ah, se eu não ler hoje, eu leio amanhã. Ah, se eu não estudar hoje, eu estudo amanhã. Ah, não, deixa. Não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Mas é a palavra de Deus que nos conduz por todos os caminhos que Deus quer que nós percorramos. É a palavra de Deus que nos orienta todos os caminhos pelos quais nós devemos trilhar. É a palavra de Deus que me mostra o caminho da oração, me mostra o caminho da consagração, me mostra o caminho da sujeição a Deus, me mostra o caminho da obediência a Deus, me mostra o caminho de evitar o pecado. É a palavra de Deus, não é outra coisa. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que me limpa. Ela limpa as nossas vidas. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E o apóstolo Paulo, quando escreve no capítulo 5 da carta aos Efésios, ele deixa bem claro a limpeza da alma pela palavra, a lavagem pela água pela palavra. É ela que produz essa limpeza, irmãos. Ela nos limpa físico e espiritualmente. A palavra de Deus nos proporciona limpeza espiritual e limpeza física. Ela nos mostra, irmãos, o caminho da comunhão com Deus e o caminho da comunhão com os irmãos. E o caminho da comunhão com o nosso próximo. O caminho do respeito. A palavra de Deus nos mostra o caminho do respeito para com o próximo e para com o ser humano. Às vezes nós queremos resolver questões, falando, resolver questões trazendo algo. Olha, eu já tenho algo aqui para resolver essa questão. É como, por exemplo, quando você vai tratar de alguém que está abalado emocionalmente, ou quando você vai tratar alguém que está depressivo, e você já vai armado, já vai com uma palavra. Olha, já tem uma palavra para você. Mas a própria palavra de Deus, ela nos ensina que nós primeiro precisamos ouvir. Ouvir, porque às vezes as pessoas elas não querem ouvir você falando, mas elas querem que você as ouça falando.
É por isso que em um ponto a palavra de Deus ela diz dessa forma: seja tardio em falar e pronto a ouvir. É porque nós somos usados pela palavra de Deus para tratar dessas pessoas. E a maioria dessas pessoas, elas não querem ouvir uma palavra, elas querem desabafar. Elas querem trazer aos nossos ouvidos o que elas estão passando. E às vezes numa simples conversa, num simples desabafar, elas são tratadas e curadas. E curadas. E sabe o que nos proporciona esse entendimento? A palavra de Deus, irmãos. Não há outro meio, é a palavra de Deus que nos leva por esse caminho. A palavra de Deus nos ensina tudo o que nós precisamos conhecer, tudo o que nós precisamos aprender. Mas vamos em frente. Depois que nós passamos pelo período aí de Neemias, nós entramos agora em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de número 20 e 21, que diz assim: não desprezeis as profecias. E isso não é Antigo Testamento, isso é Novo Testamento, né? Novo Testamento, para que ninguém, agora que ninguém diga assim, então a profecia lá acabou. Não, no Novo Testamento está registrado: não desprezeis as profecias. São válidas? Com certeza. Com certeza elas são válidas e são úteis para o crescimento da igreja, para o bem-estar espiritual da igreja, elas são necessárias. Mas é como nós dissemos, precisamos ver se não há conflito. Se não há conflito entre a profecia trazida por alguém com a palavra de Deus. Se houver conflito, como nós dissemos, irmãos, precisamos ficar com a palavra de Deus. E aí, tanto é que no versículo 21, Paulo já diz o seguinte: examinai tudo, retende o bem. Retende o bem. Examine e retende o bem. E às vezes a gente ouve uma profecia e alguém diz, né, para nós assim: não pode julgar a profecia, porque e se é de Deus? A Bíblia nos dá essa ordem: julgai a profecia. E aqui, se você for para o texto de 1 Coríntios 14, né, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 14, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 14. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 14, ali é o versículo 29, né? Então nós vamos pegar um pouquinho antes e nós vamos ler esse texto aí para nós analisarmos o que Paulo está querendo dizer com isso. Ele começa, lógico, eu não vou pegar do começo porque é muito extenso, né? Quando ele fala da ordem no culto. Vou pegar do 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua, vamos pegar a profecia. O versículo 29: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, que é o texto que está na nossa lição de hoje. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam edificados. E a chave: o Espírito e os Espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, irmãos, nós devemos sim julgar. Acabamos de ler, né? Devemos a orientação da palavra de Deus ou não. A orientação da palavra de Deus sobre isso. Porque todos profetirei, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então nós temos a liberdade de julgar sim, se é de Deus ou não. E é como eu disse, lá no passado, irmãos, o próprio Deus na hora levantava um profeta e falava: opa, lembra de quando Judá foi para o cativeiro de Babilônia? Quando eles foram para o cativeiro, levantou-se um profeta lá e para ganhar prestígio, né?
E geralmente é para isso mesmo, para ganhar prestígio, para ganhar nome, para ganhar fama, para que as pessoas olhem e digam, ó, é profeta de Deus, hein? Esse é profeta, né? E é um termo, irmãos, e a gente precisa usar. A igreja entrou por um caminho, sabe? A igreja entrou por um caminho agora que tudo é assim, né? Ó profeta, ó profeta, o apóstolo, o fulano, querendo dar nome às pessoas que não lhes são próprios, que não lhes são próprios. Enquanto que a palavra de Deus, a orientação de todos os apóstolos de Jesus, de todos, a orientação deles, sem exceção, é de que nós somos servos. Nós somos servos. Mas nós gostamos, né, de levar uma classificação, né? Faz bem para o ego da pessoa, né? Faz bem para o ego da pessoa receber uma classificação. Ó profeta, ó fulano. Faz bem para o ego da pessoa, mas não é assim biblicamente, irmãos. Nós devemos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas colocações, com a maneira como nós nos dirigimos às pessoas, né? Com a maneira com que nós nomeamos as pessoas. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Muitos termos usados pela igreja hoje não são bíblicos. Muitos termos usados hoje pela igreja não tem nada a ver com a orientação bíblica. Então nós precisamos tomar cuidado e lembrar sempre que todos nós somos servos de Deus. Nenhum de nós está acima do outro. Nenhum de nós. Até porque quando nós entramos no texto bíblico que fala sobre dons espirituais, o próprio nome já diz, né? O próprio nome já diz. Assim como a graça, é claro que a graça é muito mais profunda, né? Não há comparação entre graça e dons espirituais. Alguém pode falar, o irmão Diomar está falando uma coisa errada, mas faça uma comparação entre graça e dons espirituais. Eu não preciso de dons espirituais para ser salvos, eu preciso para que haja edificação na igreja, para que haja discernimento no meio do povo de Deus, para que o pecado não tome conta da igreja. Então há necessidade dos dons espirituais. Há necessidade. Assim como a Pedro foi revelado instantaneamente, quando Ananias chega até ele e fala, eu vendi por tanto isso aqui. Na hora o Espírito já deu discernimento a Pedro, ele está mentindo, não foi isso. E quando chega a sua esposa Safira, um tempo depois, um período de horas depois, e fala para ele questiona, né? Foi por tanto que vocês venderam? Foi. Na mesma hora o próprio Espírito diz, ela está mentindo também. Então há necessidade dos dons espirituais, porque se não houvesse necessidade, eles não viriam da parte de Deus. Se eles vieram da parte de Deus é porque há necessidade e eles precisam ser usados na igreja. Precisam ser usados na igreja. Então há essa necessidade. Mas nós devemos, irmãos, tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque a graça ela é muito mais importante. Os dons não nos salvam, mas a graça ela é a única forma de nós sermos salvos. O que salva o ser humano, irmãos, não é o amor de Deus, não é? Ou é o amor de Deus que salva? Porque se o amor de Deus salva, irmãos, o mundo inteiro vai se salvar. O mundo inteiro, porque Deus ama a todos da mesma forma. E foi assim que Deus enviou o Filho dele, por amor. João, o Evangelho segundo a narrativa de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a diferença. Ele deu o Filho dele, Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho a todos, mas só os que recebem a graça é que se salvam. Então o mundo não é salvo pelo amor de Deus, o mundo é salvo pela graça disponibilizada por Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Está aí, nós somos salvos pela graça.
Os dons espirituais, eles vieram para a igreja, para que a igreja fosse dia a dia edificada, para que ela crescesse de uma forma sadia, para que ela crescesse de uma forma perfeita, correta, para que houvesse harmonia entre os membros da igreja, para que esses dons espirituais fossem usados até de uma forma a evitar que heresias se infiltrassem na igreja. Mas hoje em dia o que nós mais vemos, irmãos, em muitos lugares, são heresias dentro das igrejas. Heresias tais que se transformaram, irmãos, em verdades. Se transformaram em verdades, enquanto que a verdade foi deixada de lado. A verdade foi deixada de lado. Isaías, lá atrás, no capítulo 5 do livro que leva o seu nome, o versículo de número 20, se não me falha a memória, ele diz dessa forma: ai daqueles que chamam bem o mal e o mal de bem, de amargo o doce e o doce de amargo. Não é? Aqueles que dizem que o amargo é o doce e aqueles que dizem que o doce é amargo. Porque é uma troca, e é o que está havendo hoje em dia, irmãos, é uma troca, infelizmente, é uma troca. Estamos muitas vezes pegando a palavra de Deus e deixando em segundo plano e dando ouvidos, irmãos, a coisas que não edificam. Muitas vezes nós colocamos em primeiro lugar aquele que tem um determinado dom e deixamos a palavra de Deus. Não, mas fulano falou, mas e a palavra de Deus falou? Ah, mas foi fulano que profetizou, mas a palavra de Deus profetizou isso? O que está contido na palavra de Deus? O que é a verdade? A verdade é o que está contida na palavra de Deus. A verdade é o que está contida no texto bíblico. Essa é a nossa verdade. E é interessante que Paulo diz assim: se nós, ou até mesmo um anjo, vos anunciar um outro evangelho, seja anátema. Anátema significa réu do fogo do inferno. Porque, irmãos, nós estamos edificados na palavra. É ela que nos traz edificação. É ela que nos traz, irmãos, comunhão com Deus. É ela que nos mostra, irmãos, quando nós estamos certos ou quando nós estamos errados. E todo aquele que possui um dom espiritual, e o dom, o próprio nome já deixa claro, é um presente de Deus. Deus nos deu não por mérito próprio, mas Ele deu por presente. Olha, toma aqui esse dom, um presente para você. E todo aquele que recebeu esse presente de Deus, que é um dom espiritual, ele vai usá-lo, ele vai praticá-lo paralelo à palavra de Deus, lado a lado com a palavra de Deus. E o Espírito de Deus não é espírito de confusão. O texto da palavra de Deus que Paulo escreve fala isso. Porque o Espírito de Deus não é espírito, porque Deus não é Deus de confusão. Então o seu Espírito não é espírito de confusão. Não é espírito de confusão. Mas é um espírito de liberdade, de clareza, de esclarecimento. O que nós precisamos é ser esclarecidos pela verdade bíblica, pela palavra de Deus. Para quando quando recebermos um dom de Deus, um dom espiritual, sabermos colocar em prática. Sabemos colocar em prática. E todo aquele que recebe um presente desse de Deus e coloca em prática paralelo à palavra de Deus, pode ter certeza, ele está trazendo edificação para si e edificação para a igreja. Ele está trazendo edificação para ele mesmo e edificação para a própria igreja. Mas vamos em frente. Eu queria trazer aqui, nos tópicos. Nós já são 10 e alguma coisa. No tópico 1, o cuidado com os falsos profetas. Foi tudo que nós vimos. Os samaritanos, eles observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Então foi o que eles fizeram. Eles lançaram a profecia, porque já que eles dão valor, vamos mandar um profeta.
E aqui o comentarista até menciona Ageu e Zacarias como os profetas que foram usados por Deus quando da reconstrução do templo, né? Foi muito antes da reconstrução dos muros. E como eles sabiam disso, então eles enviam esses profetas, falsos profetas. E Neemias, no subtópico 2 do tópico 1, aqui o comentarista ele diz o seguinte: Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Esse é o nosso problema, né? Nós não examinamos. Por que nós não examinamos? Porque não pode julgar. Porque não se pode julgar, mas o texto bíblico da nossa revista, da nossa aula, e a Bíblia que está acima da nossa revista, a Bíblia diz: os outros julguem. Profetizem um de cada vez e os outros julguem. Então precisa haver sim o julgamento se a profecia é de Deus ou não. Para que o negócio não descambe para qualquer coisa, porque a igreja de Deus não é qualquer coisa. Ela é um organismo vivo. A igreja de Deus, ela é viva. E como um organismo vivo, ela pode ser morta se ela for atingido por algo que tente desestruturá-la. Ela pode ser morta. Então nós precisamos tomar cuidado. E no tópico 2, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas, né? Lá no Antigo Testamento muitos se levantaram como falsos profetas. E aqui o comentarista conta a história, os irmãos vão se lembrar disso, de um profeta que Deus manda de Judá para Samaria, né? Samaria era a capital do reino do norte e Jerusalém a capital do reino do sul, Judá. Então era o reino de Israel e o reino de Judá. Então Deus ordena um profeta de Judá. Parece até que não havia profeta em Israel, né? Em Jerusalém ou em Samaria. Então Deus manda o profeta de Judá ir até o rei de Israel e profetizar contra ele. E o profeta disse assim, né? Ele chegou advertindo o rei, né? E ele disse assim: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens que se queimarão sobre ti. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. O rei não deu ouvidos. O rei mandou prender o profeta. Quando ele manda o profeta, o que acontece? O altar se fende da forma que o profeta disse. E a cinza caiu e se derramou tudo. Então o rei temeu, porque cumpriu-se a profecia. E olha só, e aquele profeta sai e vai para casa. Só que quando ele foi para casa, o que aconteceu? Deus havia dito para ele: você vai por um caminho, não volte pelo mesmo caminho, não pare em lugar nenhum, e não coma pão e não beba água em lugar nenhum. Quando ele sai de diante do rei, os filhos de um profeta velho, tá vendo? Por isso que Deus mandou o profeta de Judá, porque o profeta de lá não estava na presença dele. Os filhos vão até ele e dizem assim: pai, veio um profeta de Judá e trouxe uma mensagem para o rei. O profeta se apressou e foi até ele. E quando o encontrou, tentou persuadi-lo a ir para casa para comer pão com ele. Olha, vamos lá para casa, vamos comer pão comigo. Você é profeta? Eu também sou. Mas o profeta disse para ele assim, aquele que foi enviado por Deus: não, Deus me disse, não volte pelo mesmo caminho, não pare e não coma, venha embora. E o profeta velho então profetizou uma mentira para ele. E disse assim: eu também sou profeta. E um anjo me disse assim, assim e assim. E aí o que aconteceu? O profeta acreditou nas palavras desse velho profeta e foi até a casa dele. E comeu pão. Só que aquele profeta estava mentindo, até porque quem é maior, Deus ou o anjo? Porque Deus havia falado com o profeta. E o profeta velho disse para ele: mas um anjo me falou.
E o profeta acreditou, ou seja, ele colocou o anjo acima do Deus que havia dito a ele: não pare. Percebe, irmãos? Percebe qual é o problema? Você percebe o perigo quando não estamos de acordo com a palavra de Deus? O que causou aquele jovem profeta? Deus falou com ele. Ele foi e fez o que Deus mandou. Quando ia voltando, o outro profeta disse: não, o anjo me disse que é para fazer assim. E ele simplesmente deixou o que Deus disse e colocou o anjo em primeiro lugar. Bom, se o anjo disse, como quem diz, né? Se o anjo disse, quem é Deus, né? Quem é Deus para falar se foi o anjo que falou? E quantos de nós estão querendo ver anjos na igreja, né, irmãos? Não queira ver anjo na igreja, não, irmãos. Queira sentir a presença de Deus e saber que Deus está na tua vida. Deus está na tua vida e Ele é maior do que todos os anjos, porque Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive dos anjos. Precisamos, irmãos, é saber que Deus está em nós. Um dia me perguntaram, quando eu estava ensinando uma disciplina de angelologia na escola teológica, e me perguntaram sobre o anjo da guarda, se a gente tem anjo da guarda. Aí, o que você vai falar, né, irmão? Às vezes você não quer desconstruir a fé das pessoas, mas é necessário esclarecimento. E eu disse dessa forma, eu falei para eles assim: quem é maior? O anjo ou Deus? Ah, é Deus, Deus criou os anjos, Ele é maior. Não, então, se Deus está em mim, a palavra de Deus nos diz, Jesus disse: virei e farei morada, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Ah, a Bíblia fala: ué, se Deus está fazendo morada em mim, por que eu preciso de anjo da guarda? Se é Deus, o próprio Deus que está fazendo morada em mim, então eu não preciso de anjo da guarda. É isso, irmãos. Às vezes nós estamos dando crédito a algo inferior à vontade de Deus, às Escrituras, à palavra de Deus. E aí vai em conflito contra a palavra de Deus e nós acreditamos: olha, mas é assim. Não, não é. É segundo a palavra de Deus. Se nós, ou até mesmo um anjo, vos anunciar um outro evangelho, seja réu do fogo do inferno, é o que Paulo escreveu. Então nós precisamos tomar cuidado com o exemplo daqui desse profeta. Deus lhe deu uma mensagem, o anjo lhe deu outra, ele preferiu ouvir o anjo. Não que o anjo tenha dado a mensagem diretamente a ele, os irmãos entenderam e conhecem o texto bíblico. O profeta velho diz que o anjo falou com ele. Então, automaticamente, o profeta enviado por Deus, ele preferiu ouvir o anjo do que a Deus. A quem nós queremos ouvir, irmãos? A Deus. Queremos ouvir a Deus e não aquilo que não tem nada a ver com Deus. Quando a profecia vem de Deus, irmãos, nós sentimos, né? A nossa carne sente, nós estremecemos, porque é impossível a carne não estremecer ante a voz de Deus. É impossível, nós estremecemos diante da voz de Deus. Então esse é um exemplo para nós, irmãos, de que há sim falsos profetas, como houve no passado, há nos dias de hoje. Um outro exemplo é o de Acabe, que a gente não vai comentar para não tomar tempo, né? Mas Acabe foi para a guerra, ia para a guerra e chamou o rei Josafá e consultaram os profetas. Todos os profetas disseram a mesma coisa: mentiram. E Josafá, que era servo de Deus, sabia, falou: não tem profeta de Deus aqui para a gente consultar? E quando consultaram o profeta de Deus disse: é verdade, você vai morrer. E ele morreu. Esse é o profeta de Deus, mas todos os outros mentiram para o rei Acabe. E aí nós vamos para o tópico 3, devemos julgar as profecias. Esse é o tópico 3, que diz: devemos julgar as profecias. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons espirituais. Todos, irmãos, todos. Deus quer que a sua igreja possua todos os dons espirituais. E Paulo ele deixa bem claro: procurai com zelo todos os dons, mas principalmente o de profecia, porque a profecia vinda de Deus, ela edifica, ela vai estar de acordo com a palavra de Deus. Quando a profecia proferida por um profeta, ela está de acordo com a palavra de Deus, ela vai gerar a edificação e o crescimento da igreja. Mas se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, irmãos, ela deve ser anulada. Ela deve ser anulada. Então Deus quer sim que a sua igreja seja revestida
revestido. O despertamento renova os dons. Então, quando nós estamos despertados, quando nós nos despertamos, e ninguém, irmãos, às vezes nós achamos que Deus vai mandar o despertamento. Não, quem tem que se despertar somos nós. Deus já fez o que ele tinha que fazer. Deus não vai mandar o Espírito Santo de novo. Nós falamos muitas vezes, né? Infelizmente há uma discórdia muito grande quanto a isso. Mas pensem comigo, irmãos. O Espírito Santo já veio no derramamento no dia de Pentecostes. Já veio, está aí. Né? Existem os cessacionistas que são pessoas, né, crentes, são pessoas salvas, pregam o Evangelho, creem em Jesus Cristo como o único caminho de salvação, adoram a Deus como o único e verdadeiro Deus, mas eles acham que já cessou, os dons espirituais já cessaram. Foi naquele dia, naquele tempo. Então eles são chamados de cessacionistas, né? Porque não creem que o Espírito opera. Eles creem no Espírito, mas não que ele opera da mesma forma que operou na descida lá do Pentecostes, que hoje ele opera de uma outra forma. Mas nós, pentecostais, irmãos, nós pentecostais, nós cremos que o agir do Espírito Santo nos dias de hoje, na pós-modernidade, é o mesmo agir dos tempos da igreja primitiva e dos dias de Pentecoste. Nós cremos nisso. Com certeza nós cremos nisso. Mas ele já veio. Ele já está aí. O despertamento da igreja aconteceu exatamente porque veio, no dia de Pentecostes, veio a manifestação, a descida do Espírito Santo, que envolveu os apóstolos, que envolveu aqueles discípulos que estavam ali junto com os apóstolos e os impulsionou para fazer a obra de Deus. Ele já veio. Esse impulsionar, essa impulsão, ela está aí. Durante todo o período da história da igreja, esse Espírito está impulsionando. Mas quem é que ele impulsiona a fazer a obra de Deus? Aquele que busca o despertamento espiritual. Então não pense que eu vou estar na minha casa lá tranquilo e o Espírito vai vir em mim e falar: vamos lá, vamos fazer a obra, eu vou te despertar. Não, eu tenho que buscar o despertamento. Enquanto eu não buscar o despertamento, eu vou ficar dentro da minha casa, não vou fazer nada e não vou sair para fazer nada. Porque o Espírito já fez a obra dele, ele está fazendo a obra dele. Eu preciso me encher, buscar para poder ser cheio. Eu preciso buscar para poder me despertar. Eu preciso buscar para ser cheio do Espírito Santo e ter na minha vida os dons espirituais. Essa é a realidade. Então esse despertamento que tem que vir da minha parte, ele renova os dons espirituais. Quando eu busco a Deus, eu sou renovado espiritualmente. Então essa é a realidade. O tópico 4, para nós já irmos para o encerramento. Por que devemos julgar as profecias? É o quarto tópico da nossa lição de hoje. Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las, simplesmente isso. 1 Tessalonicenses 5, de 19 a 21, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, está claro, as profecias precisam ser julgadas. Se alguém contesta isso, então vamos orar a Deus e pedir para ele mudar o texto. Paulo errou, Paulo se equivocou. E quem sou eu para dizer que Paulo está equivocado, né? Quem sou eu para dizer que a palavra de Deus está errada? Quem sou eu para contestar um texto bíblico? Eu sempre digo em aula, em escola bíblica ou na escola teológica, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas é obrigado a concordar com a Bíblia. Comigo pode até questionar, levantar uma questão: olha, mas espera aí, é assim? Porque fui eu quem falou. Então pode haver um equívoco da minha parte. Agora, da Bíblia não há equívoco. A Bíblia não erra, ela é perfeita. Ela é perfeita. E a Bíblia fala que nós devemos julgar, sim. Porque os que profetizam são sujeitos a falhas? É simples, porque quem profetiza é ser humano. Quem profetiza é homem, né? Quem profetiza é homem. E se este homem não tiver nele o fruto do Espírito, as suas ações serão falhas com certeza. Serão falhas.
1 Coríntios 13, de 1 a 3, deixa claro. O próprio Paulo falando, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, não vale nada. Então eu sou falho. Se eu estiver em mim mesmo, eu sou falho. Eu preciso ser cheio do fruto do Espírito, para que esse fruto do Espírito gerado em mim, ele possa suprir as minhas falhas, cobrir as brechas, para que não haja em mim engano e na minha boca engano algum. Por que pode haver conhecimento prévio dos fatos? Porque é fácil alguém profetizar sabendo da vida dos outros, né? É muito fácil. Tá cheio, irmãos, está cheio de profeta assim que pesquisa no Facebook, que pesquisa em redes sociais para depois sair profetizando. Pessoas que ficam sabendo pelos outros, olha, fulano está fazendo isso ou está passando por isso, aí vai profetizar exatamente aquilo. Por quê? Porque há um conhecimento prévio dos fatos, e isso é perigoso, irmãos. E isso é perigoso, o conhecimento prévio dos fatos, tá certo? Existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras? É claro que existe. Isso aconteceu lá nos tempos de Acabe também. Isso aconteceu quando um profeta se levantou para falar a palavra de Deus para o rei, e aquela palavra não era de Deus, mas era maligna. Então nós precisamos ter discernimento, certo? E tópico 5, como devemos julgar as profecias? É simples, irmãos, examinando as escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso prumo, como colocou aqui o comentarista, Amós 7, 7 e 8. Amós capítulo 7, versículos 7 e 8. A palavra de Deus ela é perfeita. Salmo 19, versículo 7. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema. Gálatas 1 e 8, que é o texto que nós falamos, que está aqui no comentário da nossa lição de hoje. Através do dom de discernimento de espírito, deve haver um dos dons mais importantes da igreja, irmãos, é o dom de discernimento, discernir o espírito. É de Deus ou não é de Deus? Foi Deus quem disse ou não foi? É Deus que está falando ou não é Deus que está falando? Então há sim a necessidade de discernimento para que nós possamos entender se é Deus ou se não é, se é espiritual ou não. A profecia se conhece pelo seu sabor, né? Jó falou isso, né? Lá em Jó 6, 6 e 7 e 12 e 11. Né? Também o sotaque de quem fala é diferente, né? Como nós dissemos aqui, quando Deus usa alguém em profecia, irmãos, a nossa carne estremece. Nós sentimos. A maneira como Deus coloca as palavras é diferente, né, irmãos? É diferente. O nosso espírito sente profundamente que veio da parte de Deus. E o tópico acabamos aqui os nossos tópicos, né, irmãos? Aliás, tem o sexto, que mais que é a conclusão, né? Quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência de erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade para usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Quando há, irmãos, imediatamente a comprovação da profecia, quando ela é julgada, como a palavra de Deus diz que ela é julgada, isso fortalece na igreja, fortalece a crença, né, ou a fé, o crer nos dons espirituais. Quando nós deixamos para lá, se cumpria de Deus, se não se cumpria de Deus, isso vai gerar ao longo do tempo, na própria igreja, uma incredulidade. Fala, mas não se cumpre, fala, mas não se cumpre. Então isso vai gerando uma incredulidade. Quando Deus fala realmente, não vão crer, porque sempre que há uma falsa profecia,
deixa-se para lá, fica por isso mesmo, e quando vem uma profecia de Deus vai fazer a mesma coisa, deixa para lá, se for de Deus vai cumprir, se não for não vai cumprir, e aí nós perdemos o crédito na verdadeira profecia. Quando provamos os profetas, estamos em condição de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Assim, doutra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Se a nossa lição está falando isso, nós não podemos discordar, não é verdade, irmãos? Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Então precisa ser tomado providência, não pode deixar de qualquer forma. E o subtópico 3 desse último tópico diz assim: quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. 1 Tessalonicenses 5:21, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Então, irmãos, que nós possamos ter o discernimento do que é espiritual e do que não é espiritual. Não adianta, irmãos, a gente falar, deixa assim, porque senão a igreja não vai sentir. A igreja sente o que é a presença de Deus, irmãos. A igreja sente o que é a verdadeira presença de Deus. A igreja não sente o que eu quero que ela sinta. A igreja não sente aquilo que eu falo, não tem que sentir. Não, a igreja vai sentir quando Deus está no meio da igreja. Quando Deus está na igreja, ninguém, irmãos, fica alheio à presença de Deus. O diabo, se estiver ali, ele se manifesta e ele cai por terra em nome de Jesus. Porque a presença de Deus, ante a presença de Deus, não há espírito maligno que não se manifeste. Não há nada, irmãos, que fique alheio à presença de Deus quando nós estamos nesta presença de Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã, irmãos. Que Deus nos conceda um domingo abençoado e que nós possamos entender a vontade de Deus através da sua palavra e a importância de se conhecer a palavra de Deus para podermos discernir os espíritos que não vêm de Deus e repreendê-los com toda a autoridade de Deus. E julgar aquilo que não é verdadeiro. O que é verdadeiro, o que não é verdadeiro tem que ser tratado como não verdadeiro, como falso mesmo. E nós estamos na vontade de Deus se nós agirmos desta forma. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dê um domingo abençoado. Vamos agradecer a Deus, vamos orar a Deus e logo mais às 18 horas nós teremos nosso culto presencial novamente, às 18 horas. Estaremos ali na nossa igreja com o nosso pastor, pastor Antônio Bonatti, e toda a igreja no limite, Nós vamos entender que a vontade é de todos irem, mas não dá para ir todo mundo ainda, mas vai chegar o momento de todos estarem ali presentes. Mas vamos agradecer a Deus e vamos continuar na dependência do Espírito de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti mais uma vez, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua bondade, por ter nos guardado na Tua presença até este momento e nos sustentado com a destra da Tua justiça. Senhor, obrigado pelas Tuas palavras nesta manhã, Senhor, através desta lição. Senhor, que o Teu Espírito venha verdadeiramente falar aos nossos corações e nós possamos dar lugar a Teu Espírito para que Ele haja segundo o Teu querer e a Tua vontade para o crescimento espiritual da Tua igreja. Visita os Teus filhos nesta manhã, curando, libertando, Senhor, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão enfermos, e que a Tua palavra possa ter efeito em nossas vidas e nós andarmos em conformidade com a Tua palavra. Nos dê uma manhã de paz, um domingo abençoado. É a nossa oração, Pai, em agradecimento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Bom domingo, bom macarrão a todos. Que Deus abençoe. Amém.